Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série A Palavra e a Bola. Eu sou Gessé e hoje a nossa palavra se encontra no livro de João, capítulos 2 e 3. Se você quiser acompanhar, fique à vontade. A palavra diz assim: Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Amém. A palavra de hoje vai nos ensinar o porquê que pessoas sofrem. Sim, porque sempre vemos pessoas que estão passando por dificuldades, sofrimentos, pessoas que talvez já nasceram, com doenças, com limitações. Algumas pessoas têm perdas, dores em sua vida. Pode ter sido até, com nós mesmos. Pode ser essa pessoa, pode ser nós mesmos. Você que está assistindo esse vídeo. E aí nós perguntamos, mas o porquê que pessoas sofrem sem merecer? E só que primeiro nós temos que entender que existem duas coisas distintas. Porque existem as consequências, porque consequências nada mais é do que você pecar e você colher os frutos daquilo. Isso se chama consequência. Você errar e você vai colher os frutos daquilo, isso é consequência, certo? E já quando você não fez nada para merecer isso, essa situação difícil, talvez uma dificuldade, uma perda, uma luta, um sofrimento que está passando, uma doença, isso se chama propósito. E é isso que nós vamos entender aqui hoje. Existe um homem chamado Nick Vujicic. Ele é um australiano, palestrante, autor de vários livros, que leva a vida motivando pessoas por todo o mundo. Só que Nick, ele nasceu com uma doença rara chamada tetramélia, onde ele não tem os dois braços e nem as duas pernas. Então você imagina a vida deste homem. Imagina a sua infância, onde ele passou muita dificuldade. Eu não posso nem imaginar, na verdade, tento se colocar no lugar dele, lá quando ele nasceu, quando ele foi crescendo, uma criança sem os braços, sem as pernas, todas as dificuldades que ele teve por causa de sua limitação. E durante toda a sua infância ali, ele se perguntava, o porquê que Deus permitiu que ele nascesse, sem os braços e sem as pernas. E qual era o propósito dele nessa vida, Se tinha sentido a vida dele nessa terra. Poxa, eu vejo tantas pessoas que são saudáveis, têm os braços, as pernas, saúde, Tem tudo. E fazem essas mesmas perguntas. Imagina este menino, essa criança, sem os braços e sem as pernas. Pensa, a cabeça dele. Então, ele teve que enfrentar muitas dificuldades durante toda a sua infância, de encontrar o propósito de sua vida. Por que ele existia? Por que Deus permitiu que aquilo acontecesse em sua vida? Por que ele estava vivendo? Então, estes eram os questionamentos dele quando criança, até mesmo quando ele tinha 8 anos, pensou em tirar a sua própria vida. Só que o amor pelos pais dele, que os pais tinham com ele e ele tinha para com seus pais, fez com que ele desistisse dessa ideia. E durante então a sua vida ele ficava se perguntando, durante ali a sua adolescência, sua infância, adolescência, perguntando, por que Deus tinha permitido que aquilo acontecesse com ele, com a sua vida. Só que quando ele tinha 15 anos de idade, ele leu exatamente a palavra que nós comentamos aqui, o versículo que nós acabamos de ler na palavra de hoje, onde ele viu que o homem cego estava ali com Jesus e seus discípulos, e os seus discípulos perguntaram por que ele era cego. Por quem pecou para que ele fosse cego? Seus pais ou ele? E Jesus falou que ninguém pecou. Entendeu? Não foi nem os seus pais e nem ele que tinha pecado para que aquilo acontecesse. Ninguém era o culpado. Mas aquilo estava acontecendo, ele era cego, para que as obras de Deus se manifestassem na vida dele. Ou seja, tinha um propósito, até mesmo na sua limitação, na sua doença. E isso fez toda a diferença na vida dele. Ele entendeu que Deus permitiu com que aquilo acontecesse em sua vida, a sua limitação ia servir para que ele influenciasse e motivasse pessoas e evangelizasse pessoas por todo o mundo. Tinha um propósito maior na vida dele, maior até mesmo do que seus braços, a limitação dos seus braços e suas pernas. Essa sua limitação seria um motivo de superação para que as pessoas vissem na vida dele o tamanho da força de vontade, o tamanho da força que Deus nos dá para nos erguer, independente da nossa limitação. E foi isso que ele entendeu.
e Ele fez da sua vida um instrumento para motivar as pessoas por todo o mundo a entender que com fé e coragem tudo é possível. Você pode realizar tudo que você quer. Ele até tem uma frase onde ele diz que se não nos é dado milagre, nós somos o milagre. E é isso que a gente tem que entender. Se você está passando por um momento difícil, se você está passando por uma dificuldade, se você nasceu com uma limitação, uma doença, ou alguém que está ao seu redor está com essa dificuldade, entenda, assim como o Nick, assim como a chave de hoje quer nos ensinar, que se algo aconteceu e você não fez nada para que aquilo acontecesse, isso simplesmente tem um propósito para que as obras de Deus se manifestem nessa situação. Então, quando a gente entende isso, quando momentos ruins, momentos difíceis acontecerem em nossa vida, a gente vai entender que há um propósito naquilo. Cabe de nós achar o nosso propósito naquela dificuldade, na nossa limitação, na nossa doença, na nossa perda, qualquer que seja o motivo, qualquer que seja o sofrimento. Porque quando a gente entende e deixa Deus guiar a nossa vida, Ele vai nos mostrar qual é o propósito que Ele tem para aquela situação. E foi isso que Nick entendeu. E desde então, ele vem incentivando e motivando pessoas em todo o mundo, levando pessoas para mais perto de Deus e mostrando que nada é impossível para quem tem fé e acredita. E é para aqueles que acreditam que tudo podem naquele que os fortalece. E com certeza um exemplo para cada um de nós. Então, que cada um de nós, independente de perda, de talvez uma doença, uma limitação, um momento difícil, uma dificuldade que a gente esteja passando no momento, a gente não culpe ninguém, não ache culpado. Se você não causou aquela situação, não ache culpados. Se algo aconteceu e você não sabe a resposta, entenda que se algum momento difícil, alguma coisa que talvez não merecesse acontecer, está acontecendo, é para que a obra de Deus se manifeste nessa situação. Se você entender isso, com certeza você vai achar o seu propósito em Deus. E isso fará toda a diferença para que até mesmo as suas limitações virem um propósito, para que Deus mostre o seu propósito em sua vida. Amém? Muito obrigado por estar conosco em mais um vídeo. Se você gostou dessa mensagem, possa curtir, comentar, compartilhar, a fim de que nossas mensagens possam ser alcançadas por outras pessoas também. Beleza? Grande abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo.